2024 indo embora. Nós vamos deixar nesse 2024 todas as desavenças, tudo aquilo que nós não conseguimos concretizar, e vamos olhando para 2025 com esperança, com fé, mas que a nossa fé possa ser viva e raciocinada, que nós possamos saber o caminho que cada um de nós está adentrando. Então, nós somos gratos por esse momento que se inicia 2025 e o terminado 2024. Nós pedimos a Jesus que permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água, magnetize a nossa água com a energia que cada um de nós esteja necessitando no momento. Seja a energia da paz, seja a energia da saúde, seja a energia de fraternidade, seja a energia da humildade. A cada coisa que cada um precisa nesse momento, que Jesus possa permitir que nossa água tenha esses fluidos. E fluidos de esperança e coragem para trilharmos o caminho desse novo ano que se inicia. Jesus, a nossa casa está aberta, a nossa mente está aberta. Hoje estamos com os ânimos aí, né? De uma certa forma diferenciada, porque estamos aguardando a passagem, mas antes dessa passagem, nós aguardamos a sua palavra, que é o seu norte, que é onde nós queremos estar sempre constantes, porque ela, sim, nós vamos levar para qualquer lugar que a gente for, inclusive depois do nosso desencarne, porque nós sabemos que a vida continua. O evangelho de hoje está no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O item é o 7. O item é o 8. Obediência e resignação. Então, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O item é o 8. Obediência e resignação. O meu encontra-se na página 125, um pouquinho na 124, um pouquinho na 125, mas, né, pode ser que não bata aí com as páginas de vocês, então vocês têm que ir diretamente aí no capítulo, né? Edileuza está na 109. Ok, gente, para vocês? A Edileuza, eu vi que já sinalizou. Ok para a Silvia? Maria da Glória, tudo bem? Rosana? Luciana? Ok para Rosana? Então, vamos lá, gente? Vamos à leitura? Obediência e resignação. A doutrina de Jesus sempre ensina a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, não obstante os homens as confundirem erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação, o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois carregam o peso das provas que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Ele chegou num momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Ele veio fazer brilhar, no seio da humanidade abatida, as vitórias do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com o carimbo da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual.
e seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para conseguir um objetivo menos grandioso, mas que aprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, ouvirão docilmente os ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Olha o nosso evangelho. Jesus vem nos dizendo através de Lázaro sobre obediência e resignação. Muitos, quando ouvem a palavra obediência, de uma certa forma equivocam-se. Não entendem bem o que é essa obediência. Muitos entendem a obediência como sendo sinônimo de humilhação. E aqui no Evangelho não é verdade. O Evangelho está nos dizendo que a obediência nos leva para a razão. A obediência nos leva para a fé viva e raciocinada. E o que é essa obediência, de acordo com tudo isso que nós relatamos aqui agora? Obedecer significa que, diante das provações, diante das dificuldades, diante de qualquer dúvida e, às vezes, até diante de alegria, que nós possamos raciocinar. Ter a nossa fé ali viva, mas raciocinando, entendendo aonde nós queremos chegar e para onde nós iremos se tomarmos determinados caminhos. E fazendo essa reflexão, a gente então obedece aquilo que será melhor, que agrada não somente a Deus e a Jesus, mas que nos colocará no caminho certo. Então, isso é ter obediência, né? A gente tem um exemplo de São Francisco de Assis, quando ele fala: faça de mim instrumento do vosso trabalho, de vossa paz. Porque ele sabia que tudo que vinha de Deus, dessa energia suprema, só pode ser bom, perfeito e agradável. Então, a gente tem a obediência vindo da razão, raciocinando sobre, e temos a resignação, que é a confiança. É entender que, diante daquilo que a gente não pode mudar, a gente entrega para o alto ou então se adere a ele. Assim como fez Maria quando soube que seria mãe. Maria disse: faça de mim a sua vontade. Então, Maria, nesse momento, ela foi resignada com o coração, confiando naquilo que vinha de Deus e que não tinha como ela contestar. Então, ela foi resignada. Aqui está dizendo que a nossa geração, toda geração, ela tem duas virtudes. A do vício ou a virtude. Cada época está assim marcada com o carimbo da virtude ou do vício, né? Então, a geração ou vai ter uma virtude ou vai ter um vício. E ele explica muito bem que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Então, talvez quando foi codificado esse evangelho, talvez não tinha tanto avanço intelectual como está tendo hoje, né? Hoje, prestem bem atenção, as pessoas estão mais voltadas ao estudo. As pessoas estão tendo essa tendência, olha, eu vou estão tendo a preferência em estudar mais.
Por isso que várias profissões, muitos estão entendendo-as como saturadas, né? Mas isso já era de se esperar. Nós não estamos saindo do mundo de expiação e provas e passando para o mundo regenerado? Então, claro que no mundo regenerado, aquilo que possa ajudar e suprir mais as necessidades, nós vamos ter em maior quantidade. Então, no mundo de regeneração, nós vamos encontrar muito mais médicos, nós vamos encontrar muito mais advogados, nós vamos encontrar muito mais engenheiros, muito mais enfermeiros, porque a qualidade vai se sobrepor, vai ser maior e melhor. Então, hoje, nessa transição, a gente vê determinadas profissões que elas vão crescer. E é aquelas que, de uma certa forma, não tiveram muito intelecto, porque elas vão começar a ficar escassas. Porque nós estamos na virtude do avanço intelectual. Mas, como todo lado positivo existe um negativo, o Evangelho vem nos dizendo que o vício é o quê? A indiferença moral. Então, nós vamos crescer muito por um lado e vamos estar estacionados do outro lado. E nós deveríamos atenar que ambas precisariam caminhar junto para o progresso. Nós viemos buscar avanço moral e intelectual, por isso eles tinham que caminhar juntos. Mas a moral está escassa. Então, pode ter certeza que lá na frente também exigirá mais de nós. Ao mesmo tempo que um lado vai estar abundante, o outro vai estar também o desequilibrando. Nós vamos encontrar pessoas que o lado intelectual é impecável, mas os princípios morais estão caindo por terra. E aí acaba que um avanço, se não olha para essa questão moral, fica não só desequilibrado, mas a gente perde muito também. Porque aí a gente vai ver muito mais corrupção, a gente vai ver muito mais pessoas trabalhando somente em prol do dinheiro. Eles não vão estar pensando nessa questão, não, eu preciso melhorar o meu intelectual, eu preciso raciocinar melhor, eu preciso entender das coisas, eu preciso evoluir. Ah, mas eu também preciso buscar um pouco de moral e colocar nos meus princípios. Então, não pensam essa questão dos princípios e dos avanços morais. Então, vai ficar o quê? Deficitário, né? Vai ter aí um déficit e a gente vai perder em algum momento, né? Só que o Evangelho vem nos dizendo também, olha, atinai para a gente que está querendo te ajudar, né? Assim, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Porque quando eles falam aqui, lá embaixo, né? Que nós somos os guias da humanidade em marcha, os chicotearemos e forçaremos a sua vontade, ele não está dizendo aqui de pegar propriamente esse chicote, né, na palavra seca por si e nos açoitar. Mas é que nós estaremos diante de determinadas oportunidades, que são, sim, oportunidades de crescimento, que, de acordo com o orgulho que está em nós, com o egoísmo que está em nós, essas oportunidades vão nos forçar a ser melhores, a entender, ainda que seja pelo sofrimento. Então, a gente tem que, diante dessa virtude intelectual, olhar para a moral.
porque senão nós vamos cair nesses pequenos pontos da vida, onde talvez a gente passaria com muito mais leveza se a gente estivesse com os princípios da moral alinhados com o intelectual. Mas, por outro lado, ele já fala, felizes daqueles que são mansos. Porque aqueles que são mansos, a mente já está mais aberta, a mente já está mais propícia para o raciocínio, para entender, para ter ali, para raciocinar e saber o caminho certo. De entender quando precisa ser obediente e quando precisa ser resignado. Entender quando eu preciso olhar para aquilo, e ainda que aquele caminho não seja o caminho que eu desejaria, de acordo com os princípios que me rege, e que rege o todo e que rege o bem, eu ainda assim preciso estar ali. E diante daquilo que a gente não conseguir, a gente ser resignado como Maria. Se eu não consigo, eu entrego para Jesus. Às vezes, se aquilo me chega, eu tenho dúvida, eu não tenho como contestar, eu tenho que ir assim mesmo, que eu possa me resignar diante daquele feito. Que nós possamos ser como Francisco de Assis, resignado, trabalhador que se colocou diante de Jesus, pedindo para que fosse feito instrumento de paz. E que nós possamos ser resignados como Maria, para que quando a gente se vê diante daquilo que vem de Deus, a gente ter aceitação, porque a gente sabe que aquilo que vem dele não é outra coisa a não ser coisa boa, perfeita e agradável. Que esse nosso ano de 2025 nós possamos ser mais resignados, nós possamos ser mais obedientes. Obediente também tem a ver com discernimento. Que nós possamos ter em nós esperança. Porque cada dia que passa, cada dia que a gente adentra, é oportunidade de fazer melhor, de fazer hoje, de fazer agora. E que nós possamos entrar 2025 com o raciocínio do homem de bem, que ao final do dia raciocina sobre os seus atos. Não quer dizer que nós não vamos errar, porque nós não somos perfeitos. Nós vamos ter os nortes. Então, ao final do dia, que todos nós possamos refletir sobre os nossos atos e modificá-los, se assim a gente entender que nós estamos tendo postura equivocada. Aguardo de vocês as considerações para que a gente, então, possa fazer o encerramento. Oi, gente, um tanto de gente chegou aí, né? Tudo bem? Solange, Helena, Cris, Deus abençoe todos vocês, todas vocês. Alguém, gente, quer fazer alguma consideração? Que nós possamos ser obedientes, né? Não obedientes no sentido pejorativo da palavra, né? Porque muitos têm uma repulsa. Ah, eu vou te obedecer, eu não vou obedecer nada, né? Eu faço o que eu quiser fazer. Realmente, cada um de nós faz o que quiser das nossas vidas. Nós somos livres para isso, nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos, né? Mas a gente não pode esquecer que nós somos prisioneiros dos nossos atos. Mas que nós possamos, diante de tudo na nossa vida, raciocinar, ter a nossa fé e procurar entender se aquele caminho é um caminho que te exige obediência ou se é um caminho que te exige resignação, né? Aceitação. Se é um caminho que eu preciso ir com o coração ou se é uma coisa que eu preciso, antes de tudo, ter discernimento, ter razão e ter obediência, né? Porque isso é bom, é para nós mesmos, porque toda e qualquer decisão que tomamos influenciará sobre nós, né?
e não sobre o outro. Seguir o caminho do bem, o que agrada a Deus, ter fé e confiança em Deus, é com o sofrimento que vamos nos moldando e aprendendo, assim disse a Silvia Leones. E é isso mesmo. Nós vamos nos moldando. E na grande maioria das vezes, os nossos aprendizados vêm diante de momentos difíceis, diante de momentos em que às vezes somos traídos pelo outro, em que o outro nos mostra a verdadeira face, mas que ainda assim nós o perdoamos e deixamos a cargo do universo. E diante das dificuldades que às vezes nós mesmos atraímos para nós, mas que nós vamos tirar aquele aprendizado e da próxima vez será, então, diferente. Tudo bem, gente? Espero que o evangelho tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham conseguido aí entender essa diferença do obediente, do que é ser obediente aos princípios de Deus, o que é ser obediente nos dias de hoje, né? Que nada mais é do que ter discernimento sobre as coisas, a fé viva raciocinada, escolher o melhor caminho, que é o caminho que nós precisamos adentrar, né? Para que nós possamos melhorar. A primeira melhora que a gente faz é em nós. Porque quando a gente melhora, a gente é capaz de distribuir para o outro. A Luciana dizendo, exercitar a resiliência nos ensina a termos mais paciência e tolerância para com pessoas, atitudes ou situações que não nos agradam. Nos ensinam a fazer a nossa parte e o que não couber a nós, entregamos nas mãos de Deus, que mesmo diante de todas as nossas imperfeições, continuemos a fazer o nosso melhor. Que possamos direcionar as nossas escolhas e atitudes para as sendas do bem. Que não nos esqueçamos de nossa missão. Continuarmos tentando ser um pouco melhor a cada dia. Isso mesmo, né? Essa nossa resiliência, essa nossa obediência, a nossa resignação, assim como a Luciana está dizendo, abre muitas portas, e uma delas é a porta da paciência, de saber lidar com aquilo, de saber como se portar diante de um acontecimento que às vezes para nós é novo, nós aprendemos o tempo todo. Nós estamos sempre fazendo algo e sempre aprendendo em torno, né? Mas diante de tudo que a gente passa, nós não podemos esquecer que nós precisamos continuar e nessa nossa continuidade nós precisamos ser melhor do que ontem, melhor do que há uma hora atrás. É sermos homens de bem. Então a gente vai caminhando, vai raciocinando, vai dando um pontinho aqui, o outro ali, vai dando um passo aqui, o outro lá, e a gente vai se construindo. Nós vamos nos reerguendo e cada vez nós vamos ficando maior, ou seja, no sentido de melhores, não melhor do que o outro, mas melhores do que nós mesmos fomos um dia. Porque assim como já dizia Joana de Ângeles, um dia nós entenderemos que a luta era entre nós e nós mesmos. Nós vamos entender que tudo em nossa volta foi montado exatamente para que nós pudéssemos passar por determinados pontos, e esses determinados pontos nós teríamos luta, e nesses enfrentamentos nós então absorveríamos o que é a sabedoria e cresceríamos como um indivíduo. É isso que Jesus espera de nós.
A Solange dizendo, muitas vezes a revolta nos faz rebeldes. Que Jesus me faça ver as coisas certas. E é isso, né? É através do nosso raciocínio. Nós precisamos entender que nós somos capazes, né? Eu vou raciocinar sobre, eu não vou fazer as coisas de qualquer jeito. Diante da situação, deixa eu raciocinar. Se eu não entendi, deixa eu dormir com essa informação. Eu tinha um professor que falava assim, olha, qualquer coisa que vocês forem fazer, até um texto que vocês forem escrever, escrevam e deixe dormir, deixe eu dormir. Quando for no outro dia, vocês deem uma outra lida. Por que isso? Porque às vezes você escreve ali, naquela volúpia, escreve no calor da emoção, e ele fica desequilibrado. Quando é no outro dia que você deixou-o dormir, e consequentemente dormiu também, os ânimos já se acalmaram. Então, as coisas na sua cabeça já se pré-estabeleceram. E aí, quando você vai dar uma lida, você fala assim, não, tem muitos pontos aqui em que eu posso melhorar. Então, assim somos nós também diante da vida. Quando a gente está diante de uma situação que nos permite pensar, porque nós sabemos que existe aquelas também de urgência, e essas de urgência nós só vamos ter sabedoria, sabedorias maiores sobre elas, é de acordo com o tempo mesmo. Mas se nós tivermos oportunidades daquilo que a gente ainda não souber como fazer, coloque todas as ideias na mente e deixe dormir. E no outro dia você volta consigo mesmo àquele assunto. Para você realmente saber se esses são os pontos que você deve caminhar ou o que é melhor para você nesse momento, né? É melhorar em nós. Deus espera que nós possamos melhorar e avançar, né? Porque o caminho, esse caminho da evolução é para conosco. Porque na classe dos espíritos puros, cada um chegará sozinho, de acordo com os méritos e aprendizados. Infelizmente, determinados aprendizados, principalmente os aprendizados morais, a gente não consegue transferir para o outro. A gente consegue sentar, trocar uma ideia, dar um conselho. Mas, aqui no Evangelho está dizendo, o orgulhoso e o invejoso, né? O egoísta, geralmente, ele não vai atentar por esses caminhos. Ele vai tomar as decisões por si próprias e que, na maioria das vezes, são equivocadas. Então, a gente deixa que trilhe o caminho que ele quiser trilhar. Mas sabe-se lá o que ele vai encontrar lá na frente. E aí, com a experiência de encontrar lá na frente algo bom ou ruim, ele vai saber que depois, diante da oportunidade novamente, se ele deve ir por esse caminho ou não. E quanto mais escolhermos caminhos errados, nós vamos sofrer diante dessas oportunidades, que é o caso aqui que o Evangelho fala, né? Nós vamos ser, muitas das vezes, chicoteados. Mas isso é porque nós mesmos, por falta de discernimento, por falta de atenção, por falta de fé viva, raciocinada, deixamos passar despercebido. Que todos nós possamos ter esperança, fé, coragem, raciocínio e, sobretudo, resignação. Tudo bem, gente? Vamos encerrar? Agradecemos a Deus e agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, por mais uma vez avançarmos em conhecimento, conversarmos sobre eles, mas nós queremos, Jesus, trazê-los para onde? Para a nossa conduta. É na nossa conduta que nós vamos ver diferença. Então, nos dê coragem para enfrentar
e discernimento para poder saber o caminho correto em que eu preciso seguir. Jesus, agradecemos por esse ano que se finda, mas agradecemos pela oportunidade que nos chega. Que o ano de 2025 seja de paz, de amor, de prosperidade, mas, sobretudo, de muito Deus e Jesus no coração de cada um. Que o nosso ano de 2025 nós possamos entrar com obediência e resignação. Porque entrando com obediência e resignação, embora possa ser um ano difícil, mas com certeza, seguros nas mãos de Jesus, com fé viva e raciocinada, nós atravessaremos com muito mais leveza. Que a nossa água tenha os fluidos necessários a cada um de nós. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, que todos possam retornar em paz e que todos, ao adentrarem mais um ano, porque a gente sabe que lá também, né, não é tanto quanto aqui, mas eles estão de olho nessas viradas, que eles possam continuar prosperando com muita paz, com muita saúde espiritual, porque nós também precisamos dela, e que nossos entes, onde quer que estejam, possam sentir a nossa alegria, o nosso amor e a nossa gratidão por cada um deles ter passado pela nossa existência. Fiquem com Deus, até quinta-feira. Feliz Ano Novo! Boas festas para quem vai festejar. Eu vou ficar em casa. Geralmente é assim, né? Tem algumas exceções, mas aqueles que vão sair, muito cuidado por onde adentrem, muito cuidado, né? O que vocês vão aí tomar para poder depois não adentrar por caminhos que não deveriam. Aqueles que estão com os familiares, aproveitem, curtam seus familiares, que, sobretudo, eu desejo para vocês saúde. Saúde e Deus. Porque a gente tendo saúde, tendo Deus e um pouquinho de paz, o resto a gente vai correndo atrás. Obrigada a cada um de vocês que permaneceram todo o ano de 2024 comigo e com o Roberto. E nós aguardamos que vocês, em 2025, estejam, continuem, né, conosco, assim como todo o ano de 2024. Fiquem com Deus, gente. Ó, um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. Até quinta-feira. Aproveitem, divirtam-se, mas cuidado com os excessos.